Olá, queridos, tudo bom? Eu sou o pastor Leonardo e você está em mais um Semear na Rede. Diferente dos outros dias, hoje o Semear na Rede será gravado, mas não vou deixar você sem a sua palavra, sem a mensagem que eu tenho em meu coração para passar para você nesta noite. Já de início, eu peço a você, se você puder compartilhar essa live, compartilha, marque outras pessoas aqui, copie o link e espalhe nos grupos de WhatsApp, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra, tá bom? Então vamos lá. A palavra de hoje eu vou ministrar está em 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios, no capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. E eu vou ler a partir do versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 12. Eu estou sem o suporte, estou gravando na mão, tá bom? Então se der essas tremidinhas assim, não se preocupe. 2 Coríntios capítulo 12, vou ler a partir do versículo 5, diz assim, ó: de alguém assim me gloriarei eu, mas não de mim mesmo, não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se eu quiser me gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê, ou em mim, ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o famoso espinho na carne de Paulo. Nós não vamos entrar neste mérito, tá bom? Mas é um texto muito conhecido sobre o famoso espinho na carne de Paulo. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, o Senhor disse para Paulo, no caso: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então, assim, é um texto muito conhecido, um versículo muito conhecido de Paulo, que ele diz que quando está fraco, então ele está forte, que ele se gloria nas fraquezas, que ele tinha um espinho na carne, por 3 vezes ele orou ao Senhor. Nós não sabemos qual é esse espinho. Ao que tudo indica, o texto pode dar uma luz aqui no versículo 10, que ele fala: sinto prazer nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições. Então provavelmente esse espinho na carne era esse sofrimento que constantemente acompanhava a vida de Paulo. Mas Paulo ele nos dá um segredo para nós obtermos força no momento da fraqueza. Paulo ele nos conta, e essa é a palavra que eu quero ministrar para você, como podemos obter força no momento de fraqueza. E aí Paulo ele é muito feliz em compartilhar conosco uma experiência pessoal, uma experiência dele, uma experiência própria, quando ele diz o seguinte. Eu quero começar com você no versículo 9. Já vou para o versículo 9. Vamos pegar o contexto. Ele está passando por um certo problema com a igreja de Corinto. Ali ele faz uma defesa do apostolado dele, mas ele diz que o que ele mais se orgulha, vamos colocar assim, estou colocando as minhas palavras, é nas fraquezas que ele sente. Provavelmente as perseguições, os sofrimentos, as dores, as lutas que ele passava. Porque é naquele momento de fraqueza que ele se fazia forte, ou que ele alcançava a força. E aí ele conta essa experiência, que por algumas vezes ele quis se exaltar, né, pelas revelações e visões que acredito que de modo irônico, que ele fala: conheço um homem que foi ao terceiro céu. Eu acredito que ali seja uma ironia, ele está falando dele mesmo, tá? Então ele, para não se exaltar dessas situações, o Senhor permitia que um mensageiro de Satanás viesse e batesse nele, tá? Então eu não acredito que seja um demônio literal que vinha e dava uns tapas nele, mas eu acredito que o Senhor permitia prisões, açoites, injúrias, infâmias, pessoas falando mal, enfim, uma série de perseguições na vida dele, ao qual ele orou 3 vezes para que o Senhor mudasse. Por que eu acredito que seja isso? Porque o próprio Jesus, no chamado de Paulo, ele diz: lhe mostrarei o quanto há de padecer pelo meu nome. Então, Paulo, quando ele conta essa história, ele nos dá um caminho para nós obtermos forças no momento da fraqueza. E eu quero compartilhar com você. Agora sim, vamos lá no versículo 9, que diz assim: ó, ele disse-me:
a minha graça te basta. Então, primeiro ponto, que Paulo entendeu que tudo na nossa vida é pela graça de Deus. Tudo na nossa vida é pelo favor do Senhor. Às vezes nós achamos que vamos mudar as situações, achamos que vamos mudar as situações na força do nosso braço. Às vezes nós achamos que vamos mudar as situações, as circunstâncias, no nosso intelecto, na nossa sabedoria, na nossa inteligência. Ah, não, isso aqui eu vou mudar, eu vou conseguir porque eu conheço fulano, porque eu conheço Beltrano. Então, eu consigo mudar essa situação. E nós achamos que temos capacidade de fazer algo nessa vida. Queridos, de fato nós temos dons, nós temos talentos, nós temos a nossa inteligência. Então, eu não estou aqui anulando a inteligência do homem, eu não estou aqui anulando a capacidade humana, mas eu estou aqui mostrando que até a inteligência do homem e a capacidade humana de resolver problemas é fruto do amor e da graça de Deus. O Senhor nos favoreceu desde a fundação do mundo. Quando eu vejo às vezes as pessoas fazendo uma divisão, porque antigamente a salvação era pela lei, hoje é pela graça. Querido, a salvação sempre foi pela graça de Deus. Até porque era a graça de Deus que aceitava sangue de animais, tá bom? Hebreus diz que sangue de bois e de animais não podem aperfeiçoar para sempre. Então o sacerdote ele tinha que entrar de vez em vez, de tempos em tempos, para oferecer sacrifícios por todo o povo, inclusive por eles. Por ele, né, no caso o sumo sacerdote, o sacerdote, tinha que oferecer sacrifício também pela vida dele. Então, para Deus aceitar sacrifícios de animais imperfeitos, de seres criados, assim como eu e você, nós somos criados à imagem e semelhança dele, diferente dos animais, mas para Deus aceitar esse tipo de coisa, somente a graça, somente o favor, somente a misericórdia de Deus. Então Deus sempre favoreceu o homem pela graça. Entende? Até quando nós passamos por dificuldades, até quando nós passamos por circunstâncias, a graça de Deus está conosco ali. Eu creio que há um propósito. O próprio Paulo em Romanos, no capítulo 8, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Entende? Tem uma música que a gente tem até cantado muito lá na igreja, e particularmente eu e Sueli, a pastora Sueli, nós temos uma experiência com essa música, que ele diz que tem uma graça de se estar em meio ao fogo, né? Falando da fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha. E dentro daquela fornalha o Senhor estava ali com ele. Ali dentro daquela fornalha eles tiveram uma revelação de Deus que eles não tinham antes. Eles tiveram uma experiência com Deus que eles não tinham antes. As lutas, as circunstâncias que o Senhor nos permite passar, as fraquezas, as dores, vamos colocar assim, os esbofeteamentos dos mensageiros de Satanás, que o Senhor permite chegar até nós, nos faz entender que somente a graça de Deus capacita o homem. Somente a graça de Deus livra a minha vida e a sua vida das circunstâncias. Somente a graça de Deus nos perdoa. Somente a graça de Deus nos alcança com misericórdia. Somente a graça de Deus transforma o nosso caráter. Tudo é pela graça de Deus, querido. Não queira achar ou confiar na força do teu próprio braço. A palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem. Não está dizendo que a gente não deve confiar nas pessoas. Ao contrário, nós temos que ter sim confiança nas pessoas, não a mesma confiança, na mesma proporção que nós temos em Deus, mas nós temos que ter confiança sim nas pessoas. Mas a palavra está querendo dizer o seguinte: maldito é o homem que confia na sua própria humanidade, que confia na força do seu braço. Queridos, nós devemos fazer o nosso melhor. Nós temos inteligência que o Senhor nos deu, nós temos capacidade que o Senhor nos deu, nós temos sabedoria que o Senhor nos deu. Mas tudo isso é a graça de Deus. Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 18, ele diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir riqueza. A palavra força ali no original é Ele que dá habilidade para adquirir riquezas. Entende? Então ele está falando que até a provisão que nós temos através do nosso esforço, do nosso trabalho, vem do Senhor. Porque é Ele que abre uma porta. Então tudo é pela graça. Paulo compartilha conosco porque ele entendeu
que só a graça nos basta. Segunda coisa, como nós podemos alcançar força no momento de fraqueza? Ele diz assim, ó, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda coisa que eu quero que você entenda, que se ele fala se aperfeiçoa, é que há é algo progressivo, vai se aperfeiçoando, vai sendo construído, entende? Ninguém muda muitas das vezes de uma hora para outra, ninguém muda de uma hora para outra. Até o mesmo Paulo, quando ele se converteu ao Senhor Jesus no caminho de Damasco, ele ficou anos ali, ouvindo, sendo treinado. Ele diz em Gálatas que ele se afastou, que ele foi para a Arábia, quase não saiu para a Arábia, ele foi para lá para aprender e ouvir, e ali ele teve experiências com o próprio Senhor. Então ali ele foi sendo treinado, foi sendo capacitado, ele foi sendo aperfeiçoado. As circunstâncias foram aperfeiçoando a vida de Paulo. E às vezes, querido, aí eu quero abrir um parênteses aqui, às vezes nós queremos tempo para que Deus nos aperfeiçoe, mas nós somos intransigentes e sem misericórdia com os outros, quando os outros não mudam. Às vezes o marido quer um tempo, não, me dá um tempo porque ninguém muda de uma hora para outra, mas ele não tem paciência com a mudança da esposa. Às vezes a esposa quer um tempo, não, ninguém muda de uma hora para outra, mas ela não tem paciência com o marido que não muda. É um filho que não tem paciência com o pai, uma mãe que não tem paciência com o filho, com a filha. Então a gente precisa entender que esse processo de mudança, de amadurecimento, de aperfeiçoamento, a palavra chama de santificação. Isso é um processo. Por isso que Paulo fala, olha, desenvolvei a vossa salvação. Esse desenvolver da salvação é um processo de santificação, de aperfeiçoamento do caráter, de tratamento da nossa vida, do nosso caráter. Você compreende isso? O poder de Deus vai se aperfeiçoando em nós, cada dia mais e mais. Isso é um processo. Se você quer as coisas para ontem, você vai acabar se frustrando, se machucando, se deprimindo. Entende? Agora, se você entender a cada dia se lançar aos pés do Senhor e permitir que o Senhor, de modo gradual, vá transformando e restaurando a sua vida, você vai viver essa força que te capacita em toda e qualquer situação. E terceiro ponto que eu quero deixar para você nesse dia, ele diz assim, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando ele diz que vai se gloriar nas fraquezas, ele não está dizendo que vai aceitar essa condição e não vai mudar. Ah, eu aceito. É o que a gente brinca, né? De síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não, ele não está dizendo que aceita essa condição. Ele está dizendo que reconhece que tem erros. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. Eu quero que você entenda isso. Lá não está dizendo que o inimigo vai se levantar contra quem é soberbo. A palavra está dizendo que o próprio Deus, ele vai causar resistência aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Então, humildade é essa submissão a Deus. Quando Paulo fala, me gloriarei nas minhas fraquezas, ele não está dizendo que ele aceita. Ah, eu sou assim, não tem jeito, não tem como, não vou mudar, eu sou assim mesmo. Né? Tem gente que fala ainda assim, né? Sou assim mesmo, eu sou assim mesmo, não vai mudar. Não, não é isso que ele está dizendo. Paulo está falando o seguinte, eu reconheço que eu preciso de Cristo. Eu reconheço que eu tenho essa fraqueza. É uma atitude de reconhecimento, é uma atitude de arrependimento, é uma atitude de necessidade. Entende? É o que Mateus 5 fala. Deixa eu abrir aqui para você, vou acompanhar com você. É o que Mateus 5 fala, que muitas das vezes as pessoas não entendem, que diz assim, ó, Mateus 5, versículo 3, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
É isso, é essa pobreza de espírito que Paulo está falando, de gloriar nas suas fraquezas, de reconhecer a necessidade que se não fosse Deus na tua vida, tu era um mentiroso, se não fosse Deus na tua vida, tu era um adúltero, um promíscuo, uma promíscua, se não fosse Deus na tua vida, você estava ferrado, desculpa a expressão, mas é isso, a nossa vida está ferrada se não for Jesus Cristo em nós. Então esse reconhecimento é o que Paulo está falando. Esse reconhecimento é o que Paulo está dizendo, de que ele se gloria nessas fraquezas, porque quando nós reconhecemos a nossa necessidade de Deus, sabendo que é o Espírito Santo que nos transforma. Eu sou paciente porque Deus te faz paciente. Até porque essa paciência faz parte do fruto do Espírito Santo dentro de nós. Mas eu sou tão inteligente, é porque Deus te faz inteligente. E aí você tem que reconhecer que sem Deus, essa tua inteligência não te levaria a lugar algum. Essa sua soberba, essa sua arrogância não te levaria a lugar algum e não vai te levar a lugar algum. Por isso Paulo fala, eu reconheço essas minhas fraquezas. Que muitas das vezes fez com que ele quisesse se exaltar. E aí Deus vinha e abatia ele. E ele fala, hoje, eu não preciso que Deus venha me abater, porque eu já entendo que eu sou fraco. E eu entendo que quando eu estou fraco, então eu sou forte. Porque quando você fala, Senhor, me socorre, porque em mim já não há forças. Senhor, me socorre porque eu já não sei o que fazer. Senhor, me socorre porque eu não sei para onde ir. Senhor, me socorre porque eu já não sei o que falar. Senhor, me socorre porque eu já não sei em que porta mais bater. Senhor, me socorre, eu dependo única e exclusivamente do Senhor. Então a força do Senhor invade o nosso ser. O Espírito Santo abre o nosso entendimento. As ideias começam a fluir. As pessoas começam a se conectar conosco e as coisas começam a acontecer. E mesmo se não acontecerem, nós sabemos que o Senhor está conosco em toda e qualquer circunstância, porque Ele mesmo diz que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até o fim do mundo. Então não se esqueça dessas três coisas. Se você deseja alcançar força no momento de luta, no momento da fraqueza, entenda que tudo é pela graça do Senhor. Entenda que as coisas não acontecem de uma hora para outra, é um processo. E entenda que se você for soberbo, sem reconhecer as suas fraquezas, as suas limitações, o Senhor irá te resistir. Porque graça Ele só dá para os humildes. Tá bom? Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração. Se você puder compartilhar essa palavra com alguém, compartilhe essa palavra com alguém, para que o Espírito Santo possa mover nos corações, tá? Se você deseja aprender um pouco mais, crescer um pouco mais, se alimentar um pouco mais da palavra, você também pode assinar o Crescimento e Fé. R$12 por mês o Crescimento e Fé. É um projeto que eu tenho, que eu envio para o seu WhatsApp. Você vai fazer parte de um grupo exclusivo só com assinantes, onde ali eu coloco conteúdos exclusivos para quem deseja se desenvolver em todas as áreas, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, na família, enfim, em todas as áreas do ser humano, como um corpo, né? Se você deseja aprender mais e desenvolver mais da palavra, você pode ser assinante do Crescimento e Fé. É só me chamar no direct e eu vou poder atender você, tá bom? Espero que essa palavra possa ter falado ao teu coração de maneira poderosa, em nome de Jesus.